Tagaragadá, bora entrevistar hoje ela, biomédica, mãe, empresária e cristã. Ana Caroline Bernardo. Olá, Tami. É um prazer estar aqui no Imparáveis, conversando, falando um pouco sobre a minha história com vocês. Então, falando sobre a sua história, Ana, eu falei 4 coisas que representam você e que se entrelaçam dentro da mesma vida, dentro da mesma rotina. Hoje, o que que mais está presente na vida da Ana? O que que mais toma o tempo da Ana Caroline? É ser mãe? É ser biomédica? É empresária? É a sua rotina na religião? O que que hoje está mais ocupando o seu tempo nessa vida aí? Que é bastante coisa, né? Sim, hoje nós temos várias funções em uma pessoa só. E a beleza da vida não vou dizer para ti que há equilíbrio em tudo, porque não há, isso seria uma utopia. Porém, hoje o que me demanda maior tempo é a parte de ser biomédica, até por conta do tempo de atendimento, das horas que eu fico na clínica. Então, olhando hoje para minha rotina no dia, onde consome o meu tempo maior. Mas eu tenho uma rotina muito presente também de mãe, de fé. Eu tenho hoje uma rotina de fé que é muito vivida, né? Então, são partes do dia onde a gente vai fortalecendo cada parte dessas funções todas que hoje eu tenho. E quando você fala de que hoje a biomédica toma mais do seu tempo, eu me lembro de um feriado que você foi atender eu e meu noivo. Então, isso mostra o quanto você realmente ama o que você faz e o quanto você Sim. se dedica, né? Hoje. Mas como que isso começou? Como você começou na biomedicina? Como que isso apareceu na sua vida e o que isso representa para você hoje? Então, a biomedicina, ela surgiu de uma necessidade onde eu fui empreender. Então, primeiramente, eu fui empreender com a clínica, eu não era biomédica, e ao longo do tempo eu senti a necessidade de me especializar, de realmente ter uma formação na área, para que eu pudesse entregar cada vez mais resultado. Entendi. Antes de tudo, girl boss. Então, antes você Exatamente. empreendia Então, e a partir do seu antes, empreendimento, que é a clínica, uhum, veio a formação em biomedicina. Ai, que exatamente. legal. E aí foi onde eu me encontrei cada vez mais, pude ir em busca de novos procedimentos, de novos tratamentos, fui estreitando ainda mais os laços com os meus pacientes. E acaba que hoje você tá. Por isso que hoje, então, você vive os dois de uma forma tão intensa. Tanto o seu Exatamente, mood empresária quanto o seu mood biomédica. exatamente. Que bacana. E aí, essas duas versões suas. A empresária que é biomédica, ela tem a casa, o marido, as crianças. Qual a idade dos seus filhos hoje? Hoje eu tenho dois filhos, tenho a Helena de 10 anos e tenho o Henrique de 3 anos. O Henrique de 3 anos, 10 e 3 10 e 3 anos. anos. Então realmente também toma bastante tempo, né? Principalmente porque o Henrique ainda é piquitucho, né? Sim, e demanda também um pouco mais de atenção, um pouco mais de energia, né? E hoje eu tenho muito também essa parceria com o meu esposo. Ele é um pai e um esposo muito Ele presente. trabalha com você, não Hoje é? nós trabalhamos Ai, que juntos, bom, porque né? entre tanta Somos coisa. empreendedores em casal e então hoje com a minha demanda maior de atendimento, então com a minha carga horária também se estendendo um pouquinho muitas vezes, hoje ele tem essa presença também em casa que ajuda, né? Então hoje quando eu chego, a nossa rotina, as crianças, né, já estão de banho tomado, já comeram, e aí a gente aproveita aquele momento para ter um momento entre a gente mesmo, né? E entre vocês, tem algum desafio do empreender em casal? Porque tem muitas pessoas que dizem que não dá certo trabalhar em casal, mas tem muitos casos até de empreendedores que são muito conhecidos no Brasil, como Joel J. e Lala, Wendel Carvalho e Karina Peloy, Pablo Marçal e Caroline, que trabalham, Paulo Vieira e a esposa também, que trabalham juntos. Então, Sim. são muitos empreendedores. Hoje, nós vemos aqui que são grandes nomes no Brasil, que trabalham em casal, que construíram um império em casal e que dá certo.
né? E você tá há quanto tempo empreendendo com o seu marido, que é o Roger, correto? Sim, Quanto isso. tempo vocês estão empreendendo juntos? Nós empreendemos há 8 anos Uau! juntos. Temos um caminho de crescimento muito Uhum. bonito, muito desafiador, de muitas lutas, muitas renúncias, E tem alguma mas um caminho de crescimento assim muito exponencial? exatamente. E tem algum E desafio? tem Em vários casal? desafios. Conte pra gente. Hoje eu vejo assim que o maior desafio de empreender em casal é você entender qual é o momento do casal e qual é o momento empresa, empreendedor, né? Porque hoje o empreendedor, ele respira muito o próprio negócio, né? E é mais ainda quando nós trabalhamos em casal. Porque nós vivemos o nosso dia a dia, nós vivemos a mesma coisa, né? Então, hoje o nosso trabalho ele se complementa, né? Nós dois não fazemos a mesma função, né? Os trabalhos eles são complementares. E isso para nós a gente consegue administrar de forma tranquila, né? Porém, são as responsabilidades, as preocupações. Então, é um caminho de crescimento que você vai precisando se desenvolver para entender que às vezes você tá lá antes de dormir, Tá falando de tá trabalho. falando de trabalho. Tá na mesa do café, tá falando de trabalho, né? Deitou, lembrou de uma coisa, falou, tá falando de trabalho. É quando o trabalho realmente Então, faz parte da vida. exatamente. Então, esse hoje é o nosso maior desafio, né? É entender que às vezes até você pensa, nossa, eu tenho que falar isso. Não Mas vou falar. hoje eu já tenho essa clareza, né? E pensando, não, eu preciso realmente falar agora ou eu consigo esperar para falar amanhã? No Né? trabalho, no No local de trabalho, trabalho. exatamente. Então, Entendi. antes, há muito tempo atrás, nós tínhamos uma cultura de deitar e falar de trabalho, né? Então, falava das coisas do dia, do que Na eu preciso, porque rotina era muitas assim. vezes nós não conseguimos conversar no trabalho. Por conta da demanda e do nosso dia a dia, às vezes não permitia, né? Então, quando a gente chegava em casa e ia dormir, e também quando você deita, você faz uma reflexão do dia. E aí vem Sim, aqueles sim. pensamentos, algo que não ficou resolvido, que precisa ainda, ou alguma preocupação que se tem, enfim. E aí, a partir disso, muitas vezes, nós conversávamos antes de dormir. Então, hoje, eu já faço essa reflexão, já antes penso, e procuro resolver o que é do trabalho no trabalho. Claro que isso não vai funcionar 100%. Né? Não existe um mundo perfeito, não existe um mundo ideal onde você e o seu esposo vão saber o momento certo para cada coisa, vão fazer as coisas exatamente corretas. Um momento ou outro vai chegar uma conversa lá antes de dormir, né? Mas hoje nós já conseguimos trabalhar muito melhor dessa forma, porque senão se torna também exaustivo, né? Muitas vezes você quer ter um momento onde está você e o seu esposo e você esquecer por alguns minutos que você é empreendedor e viver só aquele momento, né? Estar presente ali. Então, até esse desenvolvimento de estar presente, né? Presença, trabalhar muito presença. Isso é uma coisa que me fez trabalhar também na minha maternidade. Eu sofria muito com o fato das horas de trabalho, né, da ausência. Então hoje eu já tenho uma outra clareza em relação ao meu maternar. Teve algum momento na sua carreira como empresária e biomédica que você teve que abrir mão um pouco de algum deles, ou da biomedicina ou da maternidade? Sim, dos dois, né? Teve momentos onde eu tive que abrir mão um pouco da presença com a minha filha em casa, especialmente no início da clínica. Todo início de negócio existe uma demanda. Então, no início, a clínica ficava aberta das 8 da manhã às 10 da noite. Nossa.
Era um Uhum. horário bem E extenso. você atendia, além de fazer suas funções como empresária também, é Nesse isso? período, sim, Uhum. eu atendia, ficava mais na parte de triagem de pacientes, né? E aí tinha toda a demanda também de gestão de equipe e tudo mais. Então eram muitas horas. No início, até você criar uma equipe, uma estrutura para isso, você precisa estar lá, né? E apesar de o meu esposo sempre me ajudar, era eu que precisava estar lá à frente. Uhum. Era uma Porque você clínica também estava se formando em biomedicina, então também, você. e até porque a clínica era muito voltada para mulheres, Ah, né? Então entendi. precisava da Uhum. minha presença feminina ali, né? Entendi. Então isso demandou que a gente tivesse que fazer uma escolha. E a escolha foi que eu precisava estar mais presente na empresa, na clínica, e o meu esposo estaria mais presente com a minha filha, Mas né? foi esse início que foi um início difícil, que você abriu Sim, um pouco mão até da maternidade, que hoje você pode proporcionar para sua filha a vida que você idealizou para ela. Então exatamente. valeu a pena hoje você estar colhendo esses frutos. Exato. E também porque foi um período temporário. Eu tinha Uhum. consciência de que aquela Sim, realidade, ela não seria uma realidade que perduraria por tanto tempo, né? entendi. Então, Então, a gente foi alinhando, organizando as coisas, até que chegou um período onde eu pude ficar um período com eles em casa, então né? deixa uma palavra para as mães que hoje estão vivendo esse momento, estão empreendendo, mas se sentem culpadas por estarem por não estarem se dedicando 100% à maternidade. O que você tem a dizer para essas mães? Eu tenho a dizer que, primeiro, você deve trabalhar a culpa materna, que a culpa materna já é algo que nós, mães, já carregamos de natureza, né? Então, você saber administrar isso, entender que na nossa vida não existe um mundo ideal onde você vai ter o horário correto para ser mãe, o horário correto para ser empreendedora, o horário correto para ser uma excelente esposa. A gente busca prioridades naquele momento e o que você decidir, você precisa executar. Então, se a decisão naquele momento é empreender e esse empreender vai exigir mais de você, proponha-se a fazer um plano, né, para que você saiba o período que isso vai acontecer, porque isso vai te trazer clareza também. E você vai entender que vai ser um momento de sacrifício, sim, mas determinado momento em diante, não. Determinado momento, isso vai me trazer um benefício onde eu vou poder colher melhor com os meus filhos. Isso ajuda muito. E a questão da presença também, porque hoje a presença com os filhos, as pessoas têm uma visão também um pouco equivocada. Até as próprias mães têm uma visão equivocada sobre isso. Porque hoje, filhos, é você estar presente, mas muitas vezes a presença não são horas de presença. Ah, hoje eu posso estar com meu filho o dia inteiro em casa e eu vou brincar com ele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque as mães muitas vezes elas se baseiam naquele mundo ideal que ele não é real. Mesmo hoje a mãe que fica em casa, ela não fica em casa podendo sentar com o filho, brincar, aproveitar. Nós temos demandas também Demandas na casa, domésticas. demandas de escola das crianças, né? Então, tudo é uma rotina. E essa rotina ela precisa ser ajustada de acordo com o que é possível você fazer naquele momento e o que é bom para a criança. Então, hoje, por mais que eu não tenho tantas horas com os meus filhos, até porque eles também têm escola, têm as atividades que eles fazem. O pouco tempo que eu fico é um tempo de qualidade, é um tempo onde eu sento na mesa, converso com os meus filhos, eu olho nos olhos deles, eu vejo qual a necessidade deles, nós conversamos. Até ontem aconteceu algo bem engraçado, de certa forma, nós tivemos uma questão no trabalho, então o Roger precisou ficar um tempo a mais na clínica. E aí eu já ia voltar mais tarde para casa porque eu tinha atendimento. E então nós temos uma pessoa muito querida que nos ajuda nesses momentos onde nós precisamos deixar um período as crianças com ela.
E aí, quando eu cheguei em casa, ela tava lá, eu e o Roger chegamos, e ela falou pra nós, a primeira coisa que ela falou que ela achou muito engraçado, que ele sentou, o meu filho de 3 anos, ele sentou na mesa, olhou pra ela e falou assim: Mari, vamos conversar? E ela achou isso uma graça, né? E ela me contou até sorrindo, e aquilo me. Eu fiquei refletindo sobre aquilo, né, que de fato é, porque hoje a nossa rotina é isso: é sentar, Uhum. é conversar, é ver qual é a demanda do filho naquele momento, ou às vezes não tem demanda nenhuma, a gente só tá ali, né? Então, ele não falou nada pra ela em específico. Até perguntei, e o que ele conversou com você? Ela falou, não conversou nada, ele só falou, vamos conversar. Porque é parte da rotina dele, já tá se Exatamente, porque é criando. parte da rotina dele, né? Então, antes de dormir, eu sempre rezo pelos meus filhos. Então, às vezes acontece de eu chegar em casa, eles estão dormindo, mas eu vou na cama deles, eu rezo, eu coloco a mão sobre eles e eles sentem. Isso, inclusive, é uma prática que eu tive na minha casa. O meu pai, ele era ausente um período porque ele trabalhava, fazia faculdade à noite. Então, teve um período da minha infância que ele saía de casa de manhã às 6 horas da manhã e voltava 10h30, 11 horas da noite. E eu tenho essa lembrança que meu pai, antes de sair de casa, ele sempre ia na nossa cama, ele dava um beijo na gente, dizia que nos amava e rezava pela gente. E quando ele voltava, não importasse o horário, ele fazia a mesma coisa, né? E aos finais de semana, a gente tinha tempos de qualidade. Então, eu vejo que isso também foi um ensinamento para mim, porque eu não tive o sentimento de ausência de pai. Nossa, meu pai trabalhava muito, até porque ele fez uma renúncia no período de tempo dele, E final de que semana era o vocês tinham tempo de período, qualidade. exatamente, era o período onde ele teve a oportunidade de crescimento e foi a oportunidade dele, foi um período assim. Então depois, hoje eu vejo que ali ele conseguiu entregar o que ele podia de melhor naquele momento. E ele entregou muito bem, né? E hoje eu procuro fazer isso com meus filhos também. Meu pai, ele sempre brincava, aos finais de semana ele levava a gente em parque. Então hoje é a prática que a gente tem também com as crianças, né? No seguinte sentido, quando nós temos uma semana que é muito intensa, e nós temos a oportunidade de, num sábado ou num domingo, ter um período livre, nós pegamos as crianças e fazemos alguma coisa com eles. Ah, não conseguimos sair, tá um dia chuvoso, a gente inventa um filminho em casa, sabe? Então, tempos de qualidade com eles, que hoje não é o quanto você fica com o seu filho, é o quanto você utiliza daquele tempo para que de fato ele sinta a sua presença ali. Até porque hoje muitas pessoas estão muito tempo com os filhos, mas o filho está em uma tela e a pessoa está em outra tela o Exatamente. tempo todo. Então, qualidade não quer dizer somente estar presente, é se fazer realmente presente, né? Exa E quando você conta dos seus filhos que você faz uma oração por eles sempre, conta um pouco sobre a sua rotina dentro da religião. Uhum. Você é católica, correto? Sim, E como que começou a sua prática de fé? Eu acredito que já tenha vindo de família, né? Que você já falou sim. do seu pai. Uhum. E como está isso dentro da sua rotina hoje? Sendo empresária, sendo mãe biomédica, como está sendo conciliar tudo isso e conciliar a sua fé? E quando eu digo conciliar tudo isso, é conciliar a prática que vai além da oração e da leitura bíblica e do estudo dentro de casa. Uhum. É a prática dentro da comunidade, dentro da igreja. Como que é conciliar isso? Sim. Então, eu sou católica, isso já vem de família. Minha família é muito católica. Os meus pais, os meus avós, a minha avó era muito devota de Nossa Senhora, né? Ela tinha uma devoção muito bonita, uma confiança, né, em Deus, na intercessão de Nossa Senhora. E eu fui crescendo no meio disso. Então, os meus pais sempre tiveram também. Os meus pais sempre ajudaram na igreja, sempre se desenvolveram dentro da igreja também. Então, nós tínhamos uma caminhada de fé,
né? Não só a caminhada de ir na missa aos domingos, mas realmente de uma vivência de atividades dentro da igreja, de ajuda e tudo mais, de serviço à comunidade. E não era só dentro da igreja, era serviços sociais também, né? E aí isso foi se tornando a minha essência também, né? Eu digo que hoje a minha fé é algo inegociável. Se tiver qualquer coisa que aparecer para mim ou eu tiver alguma oportunidade que me afaste da minha fé, eu não penso duas vezes em não aceitar. Esse é o meu maior valor. Então, hoje eu trago isso para minha casa também. Eu casei com meu esposo, onde a família dele também é uma família muito católica, de muita oração. E nós dois, continuamos essa prática dentro da nossa família, né? E não só de ir à missa aos domingos, mas realmente de ter uma vivência de oração, né? Então, hoje eu digo que a fé é que nos sustenta. Quantas vezes já aconteceu de momentos desafiadores, tanto dentro de casa quanto na própria empresa, porque hoje empreender você passa por dias bons e dias ruins, né? De momentos desafiadores, de momentos de decisões, de momentos de renúncias, e por diversas vezes eu já fui ao sacrário, né? E ali eu fiquei sentada e eu não tinha nada para dizer, nada. Eu só queria sentar ali e ficar ali, né? E eu pensava, Senhor, hoje eu não consigo nem falar, não consigo dizer nada. Mas eu sei que só o Senhor pode me sustentar, né? E aí isso vai me fortalecendo e me ajudando. Desafios temos, não somos perfeitos, mas a gente não pode perder a nossa fé. É isso que nos move e é isso que nos leva adiante. Ana, deixa uma palavra, um conselho para quem quer iniciar na sua prática de fé, independente da religião. Quem está perdido no mundo e quer começar uma prática de fé coerente dentro de uma doutrina, por onde começar, como começar e o que você deixa de conselho para essas pessoas? O conselho que eu daria é, primeiro, ame a sua casa. Haja com normalidade. As pessoas muitas vezes querem seguir, né, a religião e esquecem de quem está lá dentro de casa. A minha primeira igreja é a minha casa, né? É lá onde a minha primeira confiança em Deus tem que ser. Então é com meu esposo, com os meus filhos, na maneira como eu ajo na minha comunidade, na maneira como eu ajo na minha empresa. Algo que eu sempre, nas minhas orações, eu peço que quando as pessoas me vejam, que as pessoas não vejam a mim, mas que vejam a Deus, que eu seja instrumento dele na vida das pessoas. E é isso que a gente deve levar. Doutora Ana, você trabalha com estética. Então, para você, o que as pessoas ainda não entenderam sobre autoestima? Que a autoestima não é vaidade. A autoestima é a forma como você se enxerga. É confiança. E a estética, ela não cria autoestima, mas ela desperta uma mulher que estava escondida. Qual paciente que marcou mais a sua carreira? Aquela mais marcante, assim, que realmente você tem uma história para contar? Difícil escolher apenas uma história, são muitas histórias que me marcam, mas em uma especial ganhou meu coração. Eu tinha uma paciente para atender que era um procedimento de aproximadamente 8 horas, então era um procedimento longo. E ela tinha transtorno bipolar, tinha crise de pânico, crises depressivas. E eu ficava pensando como eu iria conseguir atender essa paciente dentro de uma sala fechada por tantas horas. E eu fui rezando por isso, pedindo a Deus que me desse sabedoria para conduzir todo esse dia. E eu até estava um pouco apreensiva no início. E a gente foi fazendo todo o atendimento, ela estava muito tranquila. E até chegou no meio do atendimento, ela olhou para mim e falou assim, que ela não sabia como ela estava conseguindo estar ali tão bem. Ela estava se sentindo muito bem. E aí depois a gente foi conversando e quando ela foi me dar tchau,
que a gente finalizou o procedimento, ela falou assim pra mim: eu senti o céu nessa sala aqui hoje. Você foi um anjo na minha vida, você foi um anjo pra mim. E nem eu acredito como eu consegui ficar aqui todo esse tempo e como eu estou saindo daqui. É como se tivesse a presença de Deus realmente guiando as suas Exatamente. mãos, guiando e presente dentro daquela sala. E ela também havia me falado que ela tinha quase certeza que ela não ia conseguir finalizar o procedimento, que ela ia desistir antes, que ela ia sair. E a gente foi conduzindo e ela mora no meu coração. Eu até falei para ela que hoje ela é um exemplo para mim, que quando eu estou desmotivada, não estou num dia legal, eu lembro dela. Eu lembro qual é a minha missão, qual é o meu propósito e o que eu estou fazendo. Não é um trabalho, não é um procedimento. Eu entrego muito mais que isso. E esse é o meu propósito, é onde Deus me permite viver o meu propósito nessa terra. Então, falando dos seus filhos hoje, que você tem uma de 10 e um de 3 anos. Daqui a 20 anos, como que você imagina que eles irão descrever você? Não quero que falem dos prêmios que eu conquistei ou das clínicas que eu construí, mas da mãe presente, da mulher íntegra, da pessoa que ensinou pelo exemplo, que vale a pena sonhar, vale a pena acreditar, vale a pena trabalhar, de enxergar a beleza da vida pelo que nós somos, não pelo que nós temos. Na sua carreira, você já teve a sua formação como biomédica, que não foi dito aqui também, mas uma quase formação em engenheira, fez de engenharia de produção. Então você tem uma grande formação em exatas, em humanas. Você tem hoje a clínica estética. Quais são os próximos passos da Ana? A Ana está satisfeita aonde ela chegou hoje e nesse local que ela está, ela vai se engrandecer ou quem te acompanha pode esperar algumas mudanças que estão por vir? Quais são os próximos passos da sua carreira? Você tá feliz onde você tá agora? Você pensa ainda em mudar alguma coisa? Um posicionamento diferente. No seguinte sentido de especializações, hoje eu amo o que eu faço, esse é o meu propósito, então continuarei como biomédica, mas especializando cada vez mais, entregando cada vez mais resultados. Você disse que pretende se especializar ainda mais, então você disse um posicionamento diferente. Esse posicionamento se refere a alguma especialização? Hoje eu estou mais posicionada na harmonização glútea. Recentemente eu fui para São Paulo, fiz alguns cursos, mentorias, e isso me trouxe cada vez mais especialização nessa região, em tratamentos de harmonização glútea. E hoje eu busco muito me especializar cada vez mais, buscar mais tratamentos, porque hoje a estética ela passa por inúmeras transformações dia após dia, surgem procedimentos novos, tecnologias novas que podem trazer ainda mais resultado. E então eu estou sempre em busca disso. Posso contar? Que eu fiz meu glúteo. Sim. Agora eu fui de um bumbumzinho para um glúteo Pro Max. É maravilhoso. Realmente, esse posicionamento faz muito sentido. Você se tornar a primeira referência em harmonização glúteo da nossa cidade e da região. Eu digo que faz sentido porque eu fiz meu glúteo e o meu glúteo ficou pá! Entendeu? E é até aquilo que a gente falou sobre autoestima, que não é vaidade. Mas quando você coloca um glúteo, que você se olha, o olhar da mulher ele já muda. Já é outro olhar. Ela descobre a força que tem sem nem saber que ela tinha. É, porque o corpo fica com curvas. Você não tá uma Exatamente. tábua atrás. Agora Exato. você tem curvas no seu corpo, você tem um corpo desenhado, um corpo bonito. E um corpo bonito é também uma autoestima elevada. E muitas relatam que colocam uma calça ou uma saia, enfim, e fica reto, que não se gostam. Mas muitas vezes as pessoas vão trabalhando em outras regiões porque têm preferências. Mas o que o glúteo traz de transformação, só quem faz vai entender o que eu estou falando. Isso é verdade. Porque eu fiz e antes era muito treino. Eu sempre, achei que eu poderia chegar no glúteo que eu queria somente com treino.
e eu vi aqueles glúteos perfeitos das outras influencers, e aí eu fui começando a descobrir que além de treino para poder manter aquilo que é conquistado na harmonização, tinha procedimento ali. Foi quando eu descobri e eu busquei, eu perguntei, você faz? Não apenas faço, você falou, não apenas faço como sou especialista. Aí eu falei, pois é aqui mesmo que eu vou fazer, doutora Ana, vamos lá. E hoje eu tô muito feliz com o resultado. Muito feliz. E hoje também com o hype do emagrecimento que nós estamos vivendo, isso é muito comum. As pessoas emagrecem, perdem o que estava incomodando elas, mas geram uma insatisfação ainda maior, que é a questão do derretimento glúteo. Então, a gente perde gordura glútea também, consequentemente vai perdendo volume. E isso deixa as pessoas extremamente insatisfeitas. Então, a gente vem trazendo, eu venho trabalhando muito essa estruturação e alinhando também a própria expectativa do paciente. Porque muitas vezes as pessoas também não entendem o que elas precisam fazer exatamente. Então, hoje nós temos vários tratamentos de acordo com o que a pessoa precisa, o atendimento individualizado, sempre alinhando e explicando. O glúteo, ele é construção, você não constrói um glúteo da noite para o dia, em uma sessão só, aquele glúteo redondo, bonito, harmonizado, eles são um conjunto, um planejamento de estruturação, de preenchimento, para a gente chegar lá onde a pessoa vai ficar realmente satisfeita ou com o que ela busca. Umas não buscam só volume, buscam estruturação, umas têm um glúteo bonito, mas querem dar uma refinada. Então, tudo isso nós alinhamos, eu alinho na consulta a expectativa e trago o que eu posso fazer para trazer um volume, uma curva ainda mais bonita e ressaltar a beleza da pessoa. Então você que, assim como eu, quer passar por um procedimento de harmonização glútea e ter um resultado maravilhoso, procure a doutora Ana. Doutora Ana Caroline, deixa agora pra gente as suas redes sociais para que o público que está assistindo possa te acompanhar. Pode me procurar pelo @doutora Ana Caroline Bio. Pode me chamar por lá que nós agendamos a sua consulta. Então essa foi a nossa entrevista com a imparável doutora Ana Caroline Bernardo. E para você ficar por dentro de todos os nossos entrevistados, siga a gente no YouTube, aperte o sininho para chegar a notificação que tem novo episódio do Imparáveis Podcast, onde os imparáveis do Sul se encontram.